Vamos falar agora um pouco sobre os formatos de e-books ou de livros digitais. O subtítulo desta aula é Como empacotar o conteúdo. O que nós vamos ver são formatos que nós podemos utilizar para colocar o nosso conteúdo dentro de um, entre aspas, pacote para poder ser distribuído digitalmente. Eu gosto de colocar a questão dos livros digitais dentro de um percurso maior. O percurso dos livros, o percurso da forma como o ser humano distribui conteúdos. Começando lá na antiguidade, onde ele utiliza os materiais que ele possuía, ou seja, a tecnologia que ele possuía, utiliza essas tecnologias para difundir, para divulgar, para armazenar as informações que ele tem e distribuir assim essas informações para outras pessoas, para o grupo, etc. Essa distribuição de conteúdo acontece e evolui acompanhando a tecnologia. Conforme a tecnologia evolui também a forma como o conteúdo é distribuído. Obviamente aqui nós não vamos entrar, não é nosso escopo, não é nosso objetivo desse curso entrar nesses detalhes mais históricos, mas é interessante vocês darem uma olhada nisso e observarem como até mesmo os livros impressos modernos, eles acompanham a tecnologia, a forma como são impressos. Agora a gente fala de tecnologia de impressão digital, etc. Bem, nessa onda de crescimento tecnológico, nós temos os livros digitais, que é uma forma de distribuirmos o conteúdo. Okay? Então nós temos um conteúdo que é texto, que é imagem, que é vídeo, que é áudio, e nós podemos empacotar. Esse conceito do empacotamento vai ficar mais claro nas aulas seguintes, mas é importante você já começar a entrar nessa ideia. Nós pegamos um conteúdo, colocamos dentro de um formato, damos uma forma externa, um pacote e distribuímos ele. Bem, vamos lá. Os principais formatos de livros digitais são baseados hoje em 3 tecnologias. Tá? Toda a quantidade de formatos de livros que nós temos por aí, de livros digitais, são basicamente baseados nessas 3 tecnologias com algumas variações. Mas aqui o que nos importa compreender é que um livro digital ele não é apresentado, ele não é impresso numa tela, ele usa uma tecnologia para ser apresentado. E essa tecnologia pode ser baseada no HTML, pode ser baseada no PDF, que é um formato específico, ou pode ser baseada em imagens. Muitas vezes, quando se fala de livro digital, nós estamos falando apenas de livro distribuído em forma de imagens fotográficas, vamos dizer assim. Por mais bonito, esteticamente elegante que ele seja, pode ser nada mais do que uma imagem. Nós vamos devagarzinho entender os problemas que isso pode nos causar. Então, nós temos aqui o formato principal, que é o mais utilizado e que deveria ser o mais utilizado, eu vou explicar o porquê, que é o HTML, o HTML5. Abro parênteses, HTML não tem nada a ver com código ou com programação, abro sempre as aspas, mas é uma linguagem de marcação de texto. Durante esse curso vocês vão ter a possibilidade de aprender as bases do HTML e vão descobrir que é algo muito simples. Não é nada mais, nada menos que uma forma de marcar o meu texto e de dizer o que cada pedacinho do texto é. Essa forma de distribuir conteúdo permite uma flexibilidade muito grande para o meu conteúdo. Ele não é fixo, ele é dinâmico, ele se adapta ao formato da tela. E é esta a diferença, é isso que está fazendo sucesso para o HTML. É o fato que nesse formato eu consigo ter praticamente quase todos os elementos tipográficos que eu teria num livro impresso, mas ao mesmo tempo eu tenho uma fluidez, uma capacidade de se adaptar aos tamanhos diferentes de tela que nós temos, sobretudo pensando em celulares.
Nós temos depois um dos formatos mais utilizados, ainda continua sendo um dos mais utilizados para distribuição de conteúdo digital na web, que é o PDF. O PDF tem uma grande vantagem de ser fácil de ser produzido e fácil de ser lido. Às vezes as pessoas se enganam ao dizer, o PDF não preciso instalar nada. É verdade, não precisa instalar nada porque já está instalado. Mas todo formato, lembre-se sempre disso, todo formato precisa de um leitor, de um software que leia esse formato. No caso do PDF, esse software já está embutido, já está presente. Quando você compra o teu computador, abre o teu navegador, ele já está lá presente, então você não precisa instalar e isso facilita realmente as coisas. O que pode ser um pouco mais complicado quando nós falarmos do formato EPUB, por exemplo, onde é preciso instalar um software. Bem, então nós temos aí o formato PDF. Eu lembro, depois vou falar um pouco mais do PDF, mas ele foi pensado e nasceu para gráfica e ele é um formato de tipo fixo, ele mantém as informações exatamente no lugar onde nós queremos que elas estejam. Nós temos também os formatos proprietários, que são formatos em geral baseados em cima de imagens, mas não só. Às vezes são formatos levemente diferentes e que não seguem nem o PDF nem o HTML5. Bem, o HTML é o presente e o futuro das publicações. Próprio porque ele é um formato fluido, é um formato que se adapta aos diferentes tamanhos de tela e porque ele é um formato que mantém as informações. Você não precisa reformatar teu conteúdo quando você troca de aparelho, quando você troca de formato. Ou seja, ele permite que você consiga fazer a conversão, a transformação fácil de um formato para o outro. Nós vamos... se você não compreendeu direito esta parte, fica tranquilo, porque nós vamos, durante o curso, explicando. Mas é importante você já começar a entrar com nessa ótica. O que está acontecendo atualmente no mundo editorial e no mundo das publicações? Uma mudança de paradigma. Essa mudança de paradigma, com essa mudança de paradigma, eu quero dizer o seguinte. Os livros impressos continuam e vão continuar. Tá? Não existe essa briga entre digital e impresso. Só que mudou um pouco a perspectiva. Se antigamente a única forma de distribuir o meu conteúdo, por exemplo, a única forma de publicar meu livro era ter ele em um formato impresso, hoje não é mais assim. Hoje eu posso ter o meu conteúdo, vamos imaginar aqui um livro de ficção, e eu posso distribuir ele em um formato impresso, eu posso distribuir ele em um formato de audiolivro, eu posso distribuir ele em um formato de livro digital, eu posso eventualmente colocar ele numa geladeira, se for um livro de receita, eu posso utilizar ele no meu celular, eu posso utilizar ele no meu smartwatch, no meu relógio, enfim, em vários tipos de aparelhos que estão surgindo. Ou seja, o centro é o conteúdo. E nós temos diferentes formas de distribuir esse conteúdo. É esta mudança de paradigma que é importante compreender. Então eu não tenho mais um conteúdo que é pensado só para o impresso, ou não deveria ser só pensado para o impresso. Eu tenho um conteúdo que é pensado para vários tipos de saída. É aí que o HTML vence a guerra. Por quê? Porque ele é um formato que me permite ser flexível, que me permite ter meu conteúdo nesses vários tipos de aparelhos. Só exemplificando, por trás de vários formatos está o HTML. Quando a gente fala de formato EPUB, do que é feito um EPUB, nós vamos ver em seguida, nos detalhes, o que é feito um EPUB? HTML. Tá? Então, se você conhece HTML, se por exemplo você está vindo no mundo das publicações digitais ou da web e já trabalha com HTML, tranquilo, HTML está em todos os tipos ou na maioria dos tipos de livros digitais. Então, o EPUB 3 é baseado em HTML. Os livros, o formato da Amazon, KF8 ou MOB, é baseado em HTML. O formato da Apple, ou o formato iBooks, como eles chamam, é baseado no HTML.
outros formatos chamados XPub, ou a web, ou seja, os sites web são HTML. E assim tem uma série de outros formatos que são baseados no HTML. Isso significa que se você tiver esse conhecimento, é uma chavezinha para você trabalhar com vários formatos diferentes. E é por isso que durante esse curso nós vamos dar muita atenção a esse detalhe. Então não são softwares que fazem produção, mas são softwares de formatos diferentes, mas são softwares que produzem o conteúdo em formato HTML. Os formatos, vários, o EPUB 3, o KF8, o iBooks, etc., são formas com as quais nós empacotamos, tá, o HTML. É a forma na qual nós distribuímos o HTML. Então nós temos uma forma de distribuir que é na web, ou seja, colocando ele online e uma forma de um site. Então é uma forma de empacotar, de organizar as informações, de organizar o meu HTML. Nós temos outra forma que é o EPUB, que é uma forma de organizar as informações, e ele pode ser lido tanto offline, ou seja, eu posso baixar ele no meu computador, como também pode ser lido online. Mas agora aqui vamos nos concentrar nos principais formatos relativos ao mercado editorial e, em modo específico, ao mercado editorial brasileiro. Tá, quais são os principais formatos? Eu tentei exemplificar, simplificar da maneira mais clara possível para ficar mais simples para vocês. Então tem várias simplificações, mas são 3 grandes formatos, dos quais 2 grandes formatos são os formatos utilizados para a venda dos livros digitais. Então, quando você lê em pesquisa, quando eu estou falando do mercado editorial brasileiro, e também nos outros países, quando você lê em pesquisa que houve um aumento de venda de livros digitais, em geral se refere, ou na maioria dos casos, se refere à venda de formato EPUB e formato MOBI, que é o formato, ou KF8, que é o formato da Amazon. Então nós temos 3 grandes formatos: o PDF, tá, que possui um layout fixo, eu já vou entrar nisso, explicar. O EPUB, que possui 2 variações, é sempre EPUB, tá? É sempre EPUB, o EPUB 3, que é o último formato, que é o formato que nós utilizamos. Ele tem 2 variações, o formato fluido e o formato fixo. Assim também o KF8, tá, que é o formato da Amazon, ele possui 2 variações, o formato fluido e o formato fixo. O formato fixo na Amazon, a gente vai ter ocasiões de trabalhar de modo específico ou de apresentar um pouco melhor esse formato da Amazon. Tem muitas variações, mas resumindo, são essas 2 grandes variações. Então você tem ali um formato EPUB que é baseado no HTML e que nós chamamos de layout fluido ou refluível, como a Adobe gosta de chamar. E esse formato é ideal para livros de ficção, para livros técnicos e para livros acessíveis. Sempre que você ouviu falar de livro acessível, nós estamos nos referindo a um formato EPUB com layout fluido. E nós temos também o layout fixo, é o mesmo formato, o EPUB, as mesmas regras, mas o layout dele é fixo. Qual que é a diferença? Assim, o que quer dizer com layout fixo? É que quando eu crio um layout fixo, ele é muito semelhante a um PDF. Todos os elementos estão na página e não mudam. É uma vantagem? Pode parecer que seja, porque eu quero que mantenha a semelhança ao livro impresso. Porém, é uma desvantagem quando eu leio em um celular. Se as coisas não se adaptam, eu não consigo aumentar a fonte, eu tenho uma dificuldade da leitura, praticamente é como se eu tivesse um PDF. Não é a mesma coisa porque eu posso ter interatividade, mas fica muito semelhante ao PDF. E aqui eu coloquei alguns livros que podem ser produzidos nesse formato, que são sobretudo livros infantis, os comic books, o HQ, o livro de receita. Alguns livros de receita podem funcionar um pouco melhor assim, e alguns livros artísticos que funcionam um pouco melhor nesse formato. Todos os outros tipos de livro é melhor utilizar o formato EPUB fluido.
A regra em geral, a gente vai ainda conversar mais sobre isso, mas a regra em geral é você só usa o layout fixo se você não tiver realmente uma alternativa viável no layout fluido. A mesma coisa vale para o Mobil KF8. A Amazon é ainda mais exigente nisso, porque se você distribuir em layout fixo, alguns aparelhos, como por exemplo o Kindle Reader, não vai ter acesso ao teu conteúdo. Então, em geral, ela tenta motivar os editores, os autores a produzirem sempre no formato layout fluido. E temos ali o PDF, que é esse layout fixo. Ele é ideal para produzir conteúdos que devem ser semelhantes ao impresso, porque ele na realidade é filho do impresso. O layout fluido e aqui só uma exemplificação, né? No layout fluido, nós temos essa ideia do conteúdo que se adapta. Então, alguns chamam de layout líquido. Enquanto ele toma a forma, ele se adapta à largura da tela. Isso significa que ele tem alguns recursos. Por exemplo, você pode aumentar o tamanho da fonte, você pode trocar a fonte, você pode aumentar ele para que ele funcione melhor no tamanho da tua tela. Já o layout fluido é um pouco como o gelo, ou seja, é fixo. Desculpa, já o layout fixo, ele é fixo, ou seja, você não consegue fazer essas mudanças. Então pode ser ideal para livro infantil, por exemplo, ou para um comic book, mas não é ideal para um livro, por exemplo, com muito texto, tá? Onde o formato melhor é o formato fluido. Quanto ao PDF, o PDF continua no mercado e é robusto e insuperável para livros impressos. O PDF nasce como forma de facilitar o envio dos arquivos para a gráfica. Essa é a intenção com a qual nasce esse formato, e ele continua sendo totalmente válido nessa direção. Aliás, é o único, praticamente, ou quase o único formato utilizado para enviar um livro, por exemplo, para a gráfica. Ele já começa a ser um pouco menos indicado para livros digitais. Muito conteúdo ainda é distribuído em formato PDF e provavelmente vai continuar ainda por um bom tempo, pela questão da facilidade porque as pessoas de produção, e as pessoas não conhecem ainda as vantagens, por exemplo, de um formato em HTML, ou ainda não é tão simples produzir um formato em HTML. Então ainda o PDF continua sendo utilizado, mas ele começa a perder terreno, sobretudo quando a gente fala de acessibilidade. Tipo, ele pode ser acessível, mas começa a ser um pouco complicado manter a acessibilidade, ou seja, a facilidade por exemplo, de uso desse livro. Eu não consigo aumentar a fonte, não consigo trocar a fonte, várias coisas que para uma pessoa, por exemplo, com problemas visivos, dificulta. Porém, deixa eu falar aqui um PDF chamado PDF-A, e até deixo o link para vocês darem uma olhada no site do PDF-A. É uma especificação de PDF pensada para documentos de longa conservação, para texto. Esse é um formato que pode ser interessante, sobretudo quando nós queremos armazenar um texto, um conteúdo que vai permanecer, que serve para arquivamento. É um formato aberto e que permite você, digamos assim, recuperar o conteúdo sem ter que utilizar softwares estranhos ou softwares proprietários, tá? Quando a gente fala de PDF, nós estamos falando de um mundo. Então não é só um tipo de PDF, existem vários tipos de PDF. Quem trabalha com gráfica sabe que diferentes padrões de PDF suportam diferentes tipos de conteúdo. Esse PDF-A é sobretudo pensado para texto. Está sendo gradualmente substituído pelo EPUB ou pelo HTML5. Bem, nós temos depois os formatos proprietários. Eu não vou entrar muito aqui nesse tema porque é muito amplo e tem muitos tipos de formatos. Estão sempre surgindo formatos diferentes, apesar de que no último período, nos últimos 2-3 anos, eu tenho notado uma tendência a todos os formatos se adaptarem e irem na direção do HTML. Pensa bem, a própria Adobe, que possuía um formato chamado Folio, que era baseado em imagem, abandonou esse projeto e agora está trabalhando com o formato HTML.
Então você lá tem, quando você exporta o teu conteúdo digital, você gera teu conteúdo digital, você exporta e gera ele em HTML. Então tem uma tendência a ir todas as empresas a ir para o HTML pela série de vantagens que nós já falamos e que nós vamos ainda descobrir. Aqui eu coloquei outros formatos, tem o Twix, da Aquafadas, a QuarkXpress tem um formato, a Woodwing, o Zinio, por exemplo, que é para distribuição de revistas. Ele utiliza baseado, o próprio Blio também, que é outro distribuidor de revistas, ele é baseado em imagens. Sabe quando nós temos aquelas apresentações que você consegue esfolhar ela? Em geral, ela é baseada em imagem, ou seja, aquilo lá é uma imagem, um JPEG ou uma imagem desse tipo, e isso faz com que nós percamos totalmente a questão da acessibilidade, além de ter um problema de qualidade da distribuição do conteúdo. Resumindo aqui nosso encontro, a nossa aula, eu coloquei aqui bem poucos exemplos, mas o que me interessa é que vocês lembrem-se que nós temos formatos baseados em HTML, entre eles o EPUB e o KF8. Aí depois, quando vocês ouvirem falar de web app ou de site, é baseado em HTML. O método In5, que é um plugin utilizado para o InDesign, também é HTML. Os websites e outros formatos que são baseados em HTML. Nós temos depois os formatos baseados no PDF, que é o PDF da impressão, PDF digital e algumas variações de PDF, mas é sempre baseado em PDF. E nós temos os formatos baseados em imagens. Isso já ajuda vocês a compreenderem um pouco melhor o cenário atual dos formatos. Nós vamos agora devagarzinho, durante todo esse percurso desse curso, aprofundando mais o nosso conhecimento no formato EPUB, que é o foco que nós temos aqui.